Como prometido, segue mais um vídeo. Hoje eu vim te trazer 5 dicas de como você também pode tirar sua certificação AWS, independente da especialidade e independente do nível. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcos Augusto. Eu vivo diariamente a experiência de trabalhar com engenharia de dados e engenharia de analytics há mais de 10 anos. Sou formado em processamento de dados, pós-graduado em engenharia de software e ciências de dados, e atualmente eu tenho 2 certificações vigentes em AWS, sendo uma delas a Spellcit em Data Analytics. E me seguindo, você recebe dicas como a de hoje. Vamos lá. 1. Consultar a emenda do que cai na prova e do que não cai. Ver qual certificação está alinhada com o seu perfil e o seu momento de carreira. Uma certificação mais alinhada com o seu perfil, o seu objetivo, vai facilitar muito a sua jornada. O site oficial da AWS tem certinho o que cai e especialmente o que você não precisa estudar para aquela certificação. E para cada certificação tem certinho o que vai cair, quais são os serviços, a profundidade, o tipo de pergunta que cai, se são perguntas mais elaboradas, se são menos elaboradas. Lá tem tudo certinho. Eu vou deixar aqui o link para você. Aqui, ou aqui, ou aqui, enfim. A própria AWS recomenda algumas jornadas ou trilhas. E eu concordo. Para mim, a certificação Foundation é uma das mais importantes, se não a mais, porque ela fala de todos os assuntos da AWS e fala dos conceitos, dos princípios, dos 6 R's, das boas práticas. E independente da área que você vai se especializar dentro dessa plataforma, a fundação, uma hora ou outra, você vai acabar parando numa parte que tem que ver uma VPC, tem que configurar uma role, uma policy, tem que criar uma máquina aqui, tem que... Enfim, saber os fundamentos vão te ajudar na hora que você estiver na sua especialidade. Há um tempo tinha uma de SQL Server, que é uma plataforma da Microsoft, que era a primeira prova de entrada, assim. Eu achei aquela prova fenomenal também, que ela aborda todos os conceitos fundamentais para você ter uma boa jornada nessa plataforma. Várias coisas que eu já fazia tinham nomes e eu não sabia. E quando você vê a emenda, você vê que esse tipo de consulta tem um nome, esse outro tipo tem um nome, esse recurso tem um nome, esse artifício tem um nome. Isso é muito legal. Você pode deliberadamente ir lá no site e aplicar para qualquer certificação. Por exemplo, o que eu fiz. Eu fiz a minha Foundational. Como eu já trabalho há mais de 10 anos com dados e analytics, eu achei interessante dar uma olhada na emenda da prova de dados e analytics. Aí eu vi, nossa, isso aqui eu faço no meu dia a dia, isso aqui também, isso aqui também. Isso aqui não, isso aqui eu não sei. Aí eu foquei naquelas partes que eu tinha um gap, né? E fui praticando mais em cima daquelas partes. Mas as partes que eu já sabia eu tive que recapitular também, porque tem que ser no estilinho da prova de certificação. Por isso, para mim, partir de uma foundational para uma specialty fez sentido. Talvez você já trabalhe com machine learning, por exemplo. Tem uma prova bem avançada de machine learning, uma certificação lá. Talvez seja interessante. Mas, Marcos, eu não estou começando, não sei como acessa esse negócio de AWS. Fácil. Vai na Cloud Practitioner. Antes de qualquer outra que tenha em mente, pois ela te apresenta para o mundo AWS. Os pilares, conceitos, boas práticas, os 6 R's, vários outros temas que, se você souber, com certeza vai facilitar sua vida, independente da especialidade escolhida depois. Uma vez decidido qual prova você vai aplicar, você fecha o escopo do que você tem que estudar. Você fecha o escopo e é aquilo, vou me focar nisso daqui, vou concentrar energias aqui sobre o que cai naquela prova. Sempre lembrar que a AWS ela quer certificar você no que ela entende como relevante para aquela certificação. Então você não precisa saber tudo, você precisa saber o que ela precisa para ela assinar embaixo para falar, não, esse cara sabe desse negócio, eu certifico que ele sabe, eu assino aqui embaixo. Então é isso. Por que eu estou falando isso? Para você não ficar estudando coisas aleatórias, coisas fora desse escopo, que só vai gastar a sua energia. Talvez seja interessante por curiosidade. Se o seu foco mesmo é a certificação, dá uma focada nisso, no que está na emenda. A dica número 2 é um complemento de um pouco que eu falei na dica número 1. Estudar essa parte teórica com base no material oficial da AWS. Eu estou falando aqui da AWS, mas se você estiver fazendo uma certificação para Microsoft, de Azure, para Google, enfim, o ideal é você estudar pelo material oficial, que está lá, que eles falam que cai, tem as emendas, todas as plataformas têm.
A AWS tem uma plataforma muito interessante chamada Skill Builder. Lá tem treinamentos desde iniciantes até avançado, lá tem simulados, lá tem gamification, e é um ótimo ponto de partida. E é o oficial da AWS. Então, é bem legal. Então, já falamos do primeiro ponto. Segundo, vamos falar do terceiro. Praticar. Essa é uma das partes que eu acho mais importantes. Para Cloud Practitioner, talvez você não tenha que ter tanta prática. Ela é bem conceitual. Ela quer saber se você entende como que a AWS funciona, como que os serviços se comunicam, porque um serviço às vezes não comunica com outro, a não ser que você fale que ele tem que se comunicar, que aí entra a parte de segurança. Por quê? Justamente por segurança. Tem práticas do mínimo privilégio, tem várias outras boas práticas que na Cloud Practitioner, no material da Cloud Practitioner, você vai aprender e vai fazer sentido. Talvez queimar essa etapa não seja muito interessante, mesmo que você tenha um conhecimento já avançado em AWS. Eu acho essas certificações de base extremamente importantes. Isso que vai fazer um link entre a teoria que você está estudando e a prática. Por exemplo, você está estudando a teoria, você quer ver como que isso funciona na prática. Você pega um caso de uso da internet mesmo e tenta usar essa teoria para resolver um problema da vida real. Caso você não tenha um ambiente que você possa fazer isso, você está começando, sei lá. Mesmo assim, se você já tem um ambiente, eu também recomendo que você tenha a sua própria conta, porque cada ambiente, cada empresa, ela vai customizar as políticas, pode colocar camadas de segurança que são diferentes do que vai cair na prova de certificação. Eu, particularmente, uso uma conta pessoal, porque nessa conta eu tenho que fazer todas as configurações necessárias do zero. Então, se eu quero fazer uma ingestão de dados, eu tenho que configurar tudo. E aí eu acabo aprendendo, assim, que é na prática, né? E isso ajuda muito no entendimento da arquitetura das soluções, entender como tudo funciona, como eles se conectam. E isso é muito interessante conforme você vai fazendo certificações mais avançadas, eles exigem mais que você entenda como você chega do ponto A até o ponto B e como que você vai fazer esse caminho. Esse eu vou falar em outro vídeo, mas é bem interessante a prova Specialty, que ela pega uns casos de uso que quando você começa a ler o enunciado e quando você chega no fim, às vezes você já quase esqueceu o que está no começo, de tanta coisa que tem assim, que você tem que resolver aquele problema, e aí ele fala qual que é a melhor opção. Tipo, é assim a de Specialty. E são questões longas de ler, as respostas também são longas, que você tem que fazer uma coisa, depois anexar com outra, depois passar para outra, depois fazer isso, depois fazer aquilo. E entre uma questão, tem sutil, a diferença entre uma resposta e outra é bem sutil. Por exemplo, se é uma ingestão em tempo real, é uma ferramenta. Se é uma ingestão quase em tempo real, near real time, é outra ferramenta. Se é uma ingestão em batch, é outra ferramenta. Se é um data warehouse, é outra ferramenta. Um data lake, é outra ferramenta. Então você tem que ir fazendo esses links assim. E isso é com a prática, né? Você vai fazendo, você vai praticando. A teoria vai te ajudar muito. Praticar vai te ajudar mais ainda. Na AWS, uma curiosidade que isso também pode ajudar, existe uma coisa chamada Free Tier, que é tipo uma camada que você pode usar alguns serviços até certo ponto. Ele entende que é tipo que você não é um comércio, que você não está usando para uso comercial, você está usando para uso acadêmico, para testar, para ver. Eu tenho um negócio, uma empresa lá que quer colocar, vamos ver se vai funcionar. Então tem o Free Tier que você pode testar muitas coisas. Um ponto aqui que você tem que ver que cada serviço tem seu teto, e aí se você passar do teto, ele cobra. Se essa parte monetária for sensível para você, se você está no momento que essa parte financeira é sensível, não recomendo você cadastrar o seu cartão de crédito lá na conta da AWS. Talvez seja mais interessante você comprar lá laboratórios. Tem outras plataformas que fazem isso. E mesmo que não seja sensível para você, é bom ficar atento, porque, por exemplo, se você instancia uma máquina virtual lá na AWS e não desliga, ela fica lá. Faz de conta que é o começo do mês hoje, você deixa ela o mês inteiro. Quando chegar ao final do mês, provavelmente já passou
da parte gratuita que você tem direito. Então, ela vai começando a cobrar e aí vai chegar na sua fatura de cartão de crédito para você pagar. E isso já aconteceu com várias pessoas. Hoje não é mais, não acontece tanto porque o pessoal já entende mais ou menos como é que funciona. Para quem está começando, isso pode acontecer, então já mitiga esse risco aí. E para cada serviço é precificado de uma maneira diferente, aí você tem que ver mesmo qual serviço. E tem serviços que não tem muito free tire. Um exemplo, outro exemplo que eu trago para você foi para mim, como eu estava me preparando para a prova de Data Specialty, de Data Analytics Specialty, eu precisava de uma ponta que se chama parte de Data Viz, que a AWS tem a própria ferramenta de Data Viz, né? Então eu paguei. Eu paguei 3 meses, fiquei usando, fiquei fazendo as coisas, fiquei testando, fiquei vendo que a ementa da prova, fiquei vendo exemplos, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, e fiquei utilizando por 3 meses. Aí quando eu entendi que eu já tinha entendido essa parte, eu fui lá e cancelei a minha inscrição nessa parte de DataVis. Você cancela a assinatura desse recurso. E pronto. Se for um free tire, outro free tire, às vezes é só parar de usar que aí tá tranquilo. Como eu disse, também acontece de nos lugares que você tem acesso à AWS não ter habilitado alguns serviços que cai na prova. Por exemplo, eu trabalho muito na parte de engenharia de analytics, então na área que eu trabalho não tem habilitado alguns outros serviços. Por exemplo, eu não tenho acesso a entrar lá na parte de segurança, mas a AWS exige alguns conhecimentos de segurança para você que quer tirar essa espécie. Então eu tive que usar minha conta pessoal mesmo para entender lá como é que funciona, o que faz. Eu já tinha um conhecimento da Foundation, mas eu recapitulei. Isso é mais para você que não tem essa experiência, está começando, sugiro uma conta privada pessoal, porque a da sua empresa às vezes pode estar configurada de outra maneira. Aí você vai fazer a prova e vai estar diferente. Isso é um dos pontos que falam bastante, que o ambiente da minha empresa é diferente do ambiente default da AWS. Mas isso acontece até quando você instala um Linux, quando você instala qualquer versão Linux, tem que configurar, fazer as coisas. Você usa o Windows também, né? Ele vem padrão. Até celular, ele vem padrão, assim, aí você vai configurando e as empresas configuram de acordo com o que elas entendem que é bom para elas. E dependendo da empresa, às vezes a prioridade é segurança, então ela vai colocar várias camadas de segurança. Às vezes, dependendo da empresa, o objetivo é que você tenha seja bem fluido lá, então você vai ter os recursos em abundância, porque você trabalha com, enfim, depende, varia de uma empresa para outra. Então vamos lá. Quarto item: simulados. Lista de exercício. Bota casaco, tira casaco. Ir fazendo simulados, ver o que precisa saber. Aqui eu recomendo uma plataforma muito boa, que eu também vou deixar para vocês, se chama Wiz Labs. Essa plataforma é muito boa para simulados. Eu vou lá, ela vende cursos também vende laboratórios, mas eu compro só os simulados. Por quê? Porque os simulados dela são muito fair com o que cai na prova, assim, tipo, fazendo esses simulados, fui fazendo, aí quando eu cheguei lá, 80% nos simulados, 85% eu já fui e apliquei. E é muito fair, é muito atualizado, assim, é muito legal essa plataforma. E várias outras pessoas que se certificaram também recomendam essa plataforma. Por que eu estou falando isso? Para quando você chegar lá na plataforma, você não comprar o curso, o simulado e o lab. Compra só o simulado. E é um preço relativamente acessível, assim. É um investimento que vale a pena, assim. Por último, mas não menos importante, procurar por vouchers de desconto. Isso mesmo, voucher, desconto na prova para você aplicar a prova. Seja um voucher integral, seja um voucher parcial, seja um voucher de retake. O que é um voucher de retake? É um voucher que você pode aplicar uma vez, se você não passar, você aplica a outra. Só que você tem que se atentar nesse voucher, porque ele às vezes te dá um tempo de 30 dias para você aplicar para a próxima. E esses 30 dias, se você não foi bem nessa primeira prova, às vezes esses 30 dias não é o tempo que você precisa para se preparar de novo e para aplicar novamente. Então você tem que se atentar a esse ponto. Porém, se você aplicou, ou você está
você está indo bem nos simulados, talvez seja interessante esse voucher de retake. O ideal é você ir já batendo 80% no simulado, 85% ou mais, que aí é bem parecido mesmo. Inclusive os simulados da AWS, lá do Skill Build. Por que eu estou falando dessa parte de voucher? Porque de acordo com a realidade da maioria dos brasileiros, o valor da aplicação do exame da AWS e de qualquer exame dessas tecnologias que às vezes quase não tem acesso aqui no Brasil, às vezes até no escala global mesmo, o valor desse exame não é acessível e nem inclusivo. Então, novamente, do que eu mesmo fiz. Na ProTeaching, eu usei um voucher que eu tinha, não no treinamento, um overview da própria AWS, aí eles falaram, vai ter voucher aqui. Aí eu peguei o voucher e ganhei 50%. Fui lá e apliquei pro exame e passei. Mas eu já estava fazendo toda a jornada. Então, não passei porque eu fui assim de alegre, passei porque eu já estava fazendo simulado, já estava me preparando, já trabalhava no ambiente e tal. E aí, com esse voucher, eu ganhei. Quando você passa na prova AWS, ele já te dá 50% para aplicar para a próxima certificação. E aí, eu apliquei para a próxima certificação, mas eu não passei. Porque foi o que eu falei, eu vi a ementa lá, vi, isso eu trabalho, isso aqui eu sei, isso aqui eu trabalho. Então, eu voltei para a cadeira de estudo, para a lista de exercício, para praticar, para ver a emenda, para fazer os casos e até para pegar casos no próprio lugar que eu trabalho, pegar casos que são semelhantes ao que está sendo cobrado, que é cobrado na prova. A empresa precisou de uma solução especializada nesse ponto. Aí eu puxava para mim, por quê? Porque eu ia acabar praticando aquilo. E deu super certo. Aí eu apliquei de novo, só que aí eu apliquei pagando o valor cheio da certificação. É um valor considerável. E aí eu passei, mas eu não passei de primeira na Specialty. E isso é uma outra coisa que várias pessoas comentam, mas não comentam. Tipo, geralmente as pessoas levam bomba, mas não falam. E às vezes é por causa de pouca coisa, assim. Tipo, eu lembro que nessa de Data Specialty eu não passei porque eu não conhecia muito bem o Open Source, que na época estava mudando de nome, né? E eu não conhecia, que eu não uso mesmo. O OpenSearch eu não uso na minha realidade e nem na minha conta. E eu vi que caiu, tipo, umas 3, 4 questões sobre esse assunto. Aí eu falei, nossa, meu. E aí eu fiz o cálculo da diferença que eu precisava para passar e do que se eu tivesse acertado essas questões que eu tenho quase certeza que eu não acertei. Esse é outro ponto interessante. A AWS não penaliza se você errar. Ela não desconta pontos. Então, se você chutar, é melhor do que deixar em branco. Existe uma possibilidade de você acertar. Tem outros detalhes da prova que depois eu trago. Então, eu fui fazendo exatamente esses passos que eu estou compartilhando com vocês. E esses passos eu lembro que eu fiz na minha graduação, eu fiz na minha especialização em engenharia de software, eu fiz na minha especialização em ciência de dados. E esse passo, se eu aplicar, são os passos fundamentais, assim. Então, você vai conseguir, sim, tirar sua certificação se você seguir esses passos. E o bom é que, no caso, eu demorei um tempo para entender esses passos. E você já está pegando, assim, vou seguir esses passos. Então, você já está largando um pouco mais preparado. Isso é muito bacana. Inclusive, você que não tem experiência nenhuma em AWS. Tô lendo minha colinha aqui. Eu vou deixar uma pergunta para você. Se você já se decidiu se você vai fazer a prova presencial lá no centro de aplicação ou se você vai fazer remotamente. Dependendo da sua localização aqui no Brasil ou fora do Brasil, para você fazer presencial não é muito viável, porque esses centros de aplicações, eu sei que em São Paulo tem os quatro, que eu sei tem 4, 5. Então, eu que estou em São Paulo, na capital, é mais tranquilo por escolher um desses lugares, inclusive, mais a prova remota, ela exige alguns cuidados a mais, que dependendo de como você está preparado, pode ser preocupações que você não quer ter. Por exemplo, conexão com a internet. Se oscilar, você perde a prova. Se alguém entrar no ambiente que você está fazendo a aplicação da prova, você perde a prova. Se tiver algum ruído que interfira, eles entenderem que você que está interferindo, você perde a prova. Então,
tem várias peculiaridades que eu, particularmente, prefiro não ter que me preocupar com isso. Eu vou, marco num centro de aplicação e vou lá e faço a prova. E se cair alguma coisa, se der um problema, eu vou reaplicar em outro dia e é tranquilo. Finalizando esse vídeo, eu enfatizo que não tem segredo, assim, é igual o esporte, qualquer esporte, ou qualquer estudo que você for fazer. Foca a disciplina, a constância, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Fazer, treinar, repetir, fazer de novo. E tem muito mais sobre esse assunto, eu vou trazendo de acordo com a demanda. Eu desejo que essas dicas ajudem você nessa trajetória. Se você estava esperando um viés de confirmação, para ver se você estava no caminho certo, esse é o caminho que eu venho fazendo e tem dado super certo para mim. E muitas dessas dicas foram coisas que eu já ouvi de pessoas que foram falando. Então, da mesma maneira que eles me falaram, eu estou falando para vocês. Desejo que você tenha uma boa preparação, uma boa prova e que você conquiste sua certificação. Se consolide como um profissional de ponta e venha dar o seu testemunho e acredite que vai dar certo, porque vai. É isso aí.